racêmica. Calma, você já vai entender. O termo quiralidade vem de keiros, em grego, que quer dizer exatamente mão. Olhe, eu não posso calçar a luva da mão esquerda na minha mão direita. Claro que você já percebeu que os seus pés também são quirais. Você não conseguiria calçar o sapato do pé esquerdo no seu pé direito. Ou seja, eu tenho coisas não superponíveis, tal como eu te expliquei no ácido lático. Então, no ácido lático, o destrógeno e o levógeno são estruturas quirais, são estruturas que não podem ser superpostas. Você tem aquele carbono assimétrico que também pode ser chamado de um carbono quiral. Bem, quiralidade já foi. Temos um outro termo fora do comum. Temos o termo mistura racêmica. O que seria uma mistura racêmica? Uma ideia que você certamente teria se você estivesse estudando o assunto há mais de 100 anos atrás. Eu pego um isômero destrógeno, pego um isômero levógeno, pego quantidades iguais desse isômero destrógeno e desse isômero levógeno, misturo os dois. Para que lado vai ser o desvio? Para que lado? Você acertou. Não vai haver desvio nenhum. A essa mistura de um isômero destrógeno e de um isômero levógeno em quantidades iguais, chamada mistura equimolar ou equimolecular, você entendeu? Mesmo número de mols, mesmo número de moléculas, chamamos de mistura racêmica e ela não desvia para lado nenhum. Ela é oticamente inativa. Vamos ver se você entendeu. Eu tenho os dois isômeros do ácido lático, o destrógeno e o levógeno. Então eu tenho o ácido D-lático e o L-lático. Os misturo em quantidades iguais. Não desvia para lado nenhum. Vou chamar de ácido D-L-lático. Destrógeno, levógeno, D-L-lático. Isto é uma mistura racêmica. Outra coisa que precisamos ver foi quem fez o desenvolvimento matemático disso. E aí temos uma surpresa. Quem fez o desenvolvimento matemático não era nem matemático, nem químico, era biólogo. Um biólogo muito conhecido chamado Louis Pasteur. Pasteur, aquele da pasteurização, do leite pasteurizado, aquele que estudou e acabou com ela, geração espontânea, este mesmo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Pasteur. Louis Pasteur, filho de um curtidor de peles, nascido em 27 de dezembro de 1822 na cidade de Dole, na França, viria a se tornar um químico de renome e um dos maiores nomes no campo da medicina de todos os tempos, resolvendo muitos problemas de saúde pública nos campos da indústria, agricultura e medicina. Expert em fermentação, trabalhou em fábricas de cerveja e vinícolas. Em 1864, Pasteur descobre então que a desastrosa acidificação do vinho se dava pela presença de micro-organismos vivos que não eram gerados pela bebida, e sim que encontravam-se no ar. Descobriu também que os micro-organismos não resistiam a um aquecimento de 60 graus centígrados, o que levava à morte dos mesmos. Estava criada a pasteurização e estava lançada uma nova safra de vinhos pasteurizados que dariam um lucro sem precedentes à indústria vinícola francesa naquele ano. Louis Pasteur, dentre suas inúmeras descobertas, descobriu a vacina antirrábica e impulsionou a criação do Instituto Pasteur de Paris e várias outras instituições que receberam o mesmo nome no mundo todo. Bom, eu tenho certeza que você achou interessantíssima a história do Pasteur. Eu tenho certeza também que você não sabia da grande importância econômica da pasteurização e que ela começou com o vinho e não com o leite. Bem, mas o que nos interessa realmente é ver as fórmulas de Pasteur. Onde que elas se aplicam? Elas se aplicam quando eu tenho isomeria ótica com mais de um carbono assimétrico. Em verdade, eu preciso ter vários carbonos assimétricos diferentes. E aí, vamos às fórmulas. A primeira delas me diz o número de isômeros ativos, que é dado por 2 elevado a n. Cuidadíssimo, por favor. Não é 2n, sim 2 elevado a n. Agora, o que é n? É o número de carbonos assimétricos que eu tenho. Por exemplo,
Se eu tiver 3 carbonos assimétricos, eu vou ter 2 elevado a 3, que os matemáticos chamam de 2 ao cubo, 8. Eu vou ter 8 isômeros ativos. Bem, esses 8 isômeros ativos serão destrógenos e levógenos. Como eu acho cada número? Veja, isômeros destrógenos, 2 elevado a n-1. Você não precisa fazer essa conta. 2 elevado a n-1 é a metade de 2 elevado a n. Ou seja, se eu tinha 8 isômeros ativos, eu tenho agora 4 isômeros destrógenos. E claro, você já percebeu, os outros 4 são levógenos. Então, o número de isômeros levógenos é dado pela mesma fórmula, 2 elevado a n-1. Espere aí. Repare, se eu misturar agora cada destrógeno com o seu correspondente levógeno, eu vou conseguir inativar esta mistura. Esta mistura inativa será uma mistura racêmica. Cada um dos 4 destrógenos com cada um dos 4 levógenos, eu vou conseguir 4 racêmicos diferentes. Então, o número de misturas racêmicas também é dado por 2 elevado a n-1. Muito fácil, se você percebeu. Descubra quantos carbonos assimétricos tenho. Elevo 2 elevado a n. Esse é o número de isômeros ativos. Divida por 2. Aí você tem o número de destrógenos, o número de levógenos e o número de misturas racêmicas. Vamos a um grande exemplo aqui. Observe, por favor. Que é isso? Meu Deus do céu. Um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, ou seja, C6. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está indo bem. C6H12. E agora oxigênios. Eu tenho 1 por carbono. Repare, 1 por carbono. Então eu tenho também 6 oxigênios. E chegamos a uma fórmula que nos é super familiar. C6H12O6. Pasteur, biologia, C6H12O6. Sim, nós temos a fórmula da glicose. E o que a glicose tem a ver com isso? Nós vamos observar os carbonos assimétricos que a glicose tem. Me siga no exemplo. Repare aqui, basta você olhar as extremidades. Este carbono aqui não pode ser assimétrico nunca. Repare, ele não está preso a 4 ligantes. Você tem um dupla O, logo ele só tem 3 ligantes. Observe o carbono da outra extremidade. Você tem 2 hidrogênios, 2 átomos iguais. Este carbono não é assimétrico. Colocamos, então, aqui nos 4 carbonos, digamos, centrais dessa molécula, a presença da hidroxila. Hidroxila, hidroxila, hidroxila. Colocamos cada hidroxila em uma cor para que você perceba que estes carbonos assimétricos são realmente diferentes. Observe, este é o primeiro carbono assimétrico. Que temos para a direita? Uma carbonila. Agora, nesse temos um carbono hidroxilado e uma carbonila. E essa estrutura vai se repetindo. Neste temos 2 carbonos hidroxilados e uma carbonila. Finalmente, naquele teremos 1, 2, 3 carbonos hidroxilados e uma carbonila. Ou seja, os 4 carbonos assimétricos são diferentes entre si. Este é o nosso N, número de carbonos assimétricos diferentes. 4. Consequentemente, vamos às contas? 2 elevado a 4. 2 à quarta, 1, 2, 4, 8, 16. 16 isômeros ativos tem a glicose. E desses 16 isômeros ativos, claro, 8 serão destrógenos, 8 serão levógenos. E você pode misturar adequadamente cada destrógeno com cada levógeno para obter um racêmico. Logo, serão 8 misturas racêmicas obteníveis a partir da glicose. Então, observe e veja se está absolutamente claro. 4 carbonos assimétricos, diferentes. 2 à quarta, 16. 16 isômeros ativos. Agora, aquela jogadinha da metade. 8 destrógenos, 8 levógenos e, consequentemente, 8 misturas racêmicas. Ficou legal? Bem, vamos ver agora a isomeria ótica com 2 carbonos assimétricos iguais. O fato de que haja carbonos assimétricos iguais altera um pouquinho a jogada. Você vai ver que eu não tenho fórmula nenhuma para usar. Eu tenho que usar apenas o
bom senso. Me siga aqui no esquema. Observe, temos aqui, olha só, uma cadeia de 4 carbonos, com 2 hidroxilas, 2 hidrogênios aqui no meio. Repare, este carbono é assimétrico. Que temos nele? Um hidrogênio, um metil, uma hidroxila e... Se eu não souber dar o nome para essa coisa, chama de treco, não tem importância. É um treco hidroxilado, sem dúvida. Observe agora este carbono. Tem um hidrogênio, uma hidroxila, um metil, e você percebeu o mesmo treco hidroxilado que tínhamos antes. Então temos uma molécula que, na verdade, pode ser simétrica. Está assimétrica aqui no desenho, mas com um jeitinho nós vamos torná-la inteiramente simétrica. Bem, esta está assimétrica, então veja, ela é, por exemplo, o isômero destrógeno. Eu não sei antecipadamente pelo desenho se é destrógeno ou levógeno. Estamos improvisando, chutando, seja lá, dê o nome que você quiser. Este aqui é o destrógeno mais 2,3-butanodiol. Você percebeu o butanodiol? 2 hidroxilas, diol, nos carbonos 2 e 3, mais 2,3-butanodiol. Haverá um isômero dele, que seria a sua imagem especular, e que será o isômero levógeno. Observe, aqui está ele, menos, eu usei lá mais, agora eu tenho que usar menos 2,3-butanodiol. E arrumamos aqui exatamente a imagem especular deste composto. Bem, vamos agora ao nosso jeitinho. Vamos transformar essa molécula assimétrica numa molécula simétrica. Como fazer isso? Criando um plano de simetria nesta molécula. Você tem que arrumar as coisas de maneira que o lado esquerdo e o lado direito sejam exatamente iguais. É possível? É possível. Veja só, hidroxila, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio. Se você passar isso em um espelho, está absolutamente igual um lado ao outro. E daí você deve estar se perguntando, bem, essa molécula é simétrica. Se ela é simétrica, ela não desvia. Ela não desvia, não porque seja uma mistura. Repare, eu não misturei nada. É uma única estrutura que ficou inativa. Ficou inativa pelo fato de ser simétrica. A esta estrutura vamos chamar de meso e identificá-la pela letra M. Repare na imagem. M,2,3-butanodiol, M de meso. E este meso é um isômero inativo. Repare então, resumindo tudo, se eu tenho 2 carbonos assimétricos, mas esses 2 carbonos assimétricos são iguais, qual é a nossa contabilidade? Um isômero destrógeno, um isômero levógeno, misturando adequadamente uma mistura racêmica. E como grande novidade,